boa tarde para você. O Supremo negou o pedido para suspender a sessão do impeachment e manteve o rito definido pela Câmara dos Deputados. A sessão terminou nesta madrugada e quem tem os detalhes ao vivo é a repórter Evne Araújo. Boa tarde, Evne. Boa tarde, Érica. A sessão começou por volta das 6 horas da tarde de ontem, durou cerca de 7 horas, só terminou por volta das 2 horas da manhã. Os ministros analisaram 5 ações sobre o processo de impeachment na Câmara dos Deputados. Os pedidos eram para anular ou alterar a ordem das votações. Um deles foi feito pela Advocacia Geral da União. Vamos ver na reportagem. O mandado de segurança pedia a anulação do parecer do relator da comissão de impeachment. Segundo a Advocacia Geral da União, o colegiado analisou fatos que vão além das pedaladas fiscais, acusação que motivou a abertura do processo. O relator, ministro Edson Fachin, indeferiu o pedido. No que diz respeito às diversas imputações e considerações supostamente desconectadas do teor da denúncia como originalmente formulada, como o que se apreciará no plenário é mesmo o teor inicial, não se sustenta a alegação de inviabilização de defesa adequada, pois a impetrante se manifestou sobre tais imputações no dia 4 de abril de 2016, após o encerramento da fase de esclarecimentos ocorrida nos dias 30 e 31 de março de 2016. Portanto, tendo como baliza o voto majoritário na DPF 378, não constatados nessa perspectiva os vícios alegados, não há que se falar em nulidade do parecer. A não concessão da medida liminar é como voto, senhor presidente. Por maioria de votos, o plenário negou o pedido da AGU. Os ministros também rejeitaram outro mandado de segurança proposto pelo deputado Paulo Teixeira, do Partido dos Trabalhadores, que pedia a suspensão da votação do processo de impedimento da presidente da República na Câmara dos Deputados. A ordem de votação do impeachment também foi questionada no Supremo Tribunal Federal. Os ministros analisaram 3 ações sobre o tema. O principal questionamento foi a forma de votar, por regiões ou por ordem alfabética. O pedido do partido PCdoB defendeu que os deputados votem de forma alternada, individual, e não por bancadas regionais, como havia sido proposto pelo presidente da Câmara, Eduardo Cunha. O argumento é de que, pelo critério regional, além de dar mais poder aos estados que contam com maior número de deputados, os votos iniciais podiam refletir nos demais, provocando um efeito cascata. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, disse que a ordem estabelecida está de acordo com o regimento da Câmara. A votação nominal, que era o precedente, ocorreu, mas não havia regramento específico que passou a existir depois. Tive também o cuidado de tentar levantar nesse curto período de tempo que tivemos para analisar os precedentes da Câmara dos Deputados. E os precedentes são os mais diversos possíveis. Não existe ali um comportamento regular na interpretação da norma. Essa norma foi interpretada de diversas maneiras em diversos momentos. Então, na falta de um precedente firme do Poder Legislativo e no que dispõe ao regimento interno, acho sim que pode ser tido, se superada a questão prejudicial, pode ser tido como interpretação razoável essa alternância de estados, norte, sul, sul, norte, norte, sul e assim sucessivamente, mas com estrita observância da latitude determinada pela capital de cada um dos estados, e o que não ocorreu na decisão proferida pela mesa da Câmara dos Deputados. E é assim que entende o Ministério Público Federal. O relator da ação, ministro Marco Aurélio, ponderou que a neutralidade do julgamento deve prevalecer. Para ele, a votação deveria ser nominal, sem seguir as bancadas estaduais. Que a votação deve ocorrer de forma nominal e por ordem alfabética dos parlamentares, nos termos do que adotado, considerada a Constituição Federal, a mesma Constituição Federal e a mesma Lei 1079 de 50, ainda em vigor, quando do julgamento do processo de impedimento de presidente em 1992. É como voto, presidente. O presidente da Corte, ministro Ricardo Lewandowski, deferiu a liminar. A única interpretação
constitucionalmente adequada à Constituição, especialmente aos princípios da isonomia e do devido processo legislativo, é aquela que decorre da literalidade do artigo 187, parágrafo 4º, combinado com o parágrafo 8º do artigo 208, em que se estabelece que a chamada será feita pelos deputados de forma alternada, e mais, acolho também a ponderação do eminente ministro Roberto Barroso, Luiz Roberto Barroso, para incluir também, por sugestão agora do Procurador-Geral da República, esta determinação, evidentemente, agora nesse momento já vencida, mas de que a interpretação se faça de acordo com a ordem geográfica das capitais, respeitadas as respectivas latitudes. Portanto, defiro a cautelar nesses termos, é como voto. Ainda na sessão extraordinária, os ministros julgaram 2 mandados de segurança que pediam que o presidente da Câmara chamasse a votar individualmente os deputados do Norte para o Sul, de forma alternada. Ficou estabelecida a seguinte ordem de votação, feita alternadamente conforme prevê o regimento interno da Câmara. Deputados de Roraima, depois Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Amapá, Pará, Paraná, Mato Grosso do Sul, Amazonas, Rondônia, Goiás, Distrito Federal, Acre, Tocantins, Mato Grosso, São Paulo, Maranhão, Ceará, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Piauí, Rio Grande do Norte, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Bahia, Sergipe e Alagoas. O relator, ministro Roberto Barroso, votou pela manutenção da forma proposta por Eduardo Cunha, mas observou a importância da ordem geográfica. A Corte indeferiu os pedidos. O ministro Dias Toffoli não participou dos julgamentos porque está em viagem oficial à Romênia. Depois dessas decisões do Supremo Tribunal Federal, agora o rito do impeachment segue normalmente na Câmara dos Deputados. A sessão que vai discutir o parecer sobre a abertura do processo de impedimento contra a presidente da República começou hoje bem cedo e a previsão é que ela se estenda ao longo do fim de semana.